Então, eu estou na primeira aula, a aula bem assim, do 000 para as pessoas que nunca pegou nem a pinça, nada, como que é feito para saber aquele negócio que todo mundo acha que os cílios são colados na pele ou são encaixados entre os fios. Então, é isso que eu vou responder nessa aula, como é feito o alongamento de cílios. Vou explicar para vocês o que é a aplicação em si, como tem que preparar os fios, quais são os cuidados, o termo de ciclo de crescimento dos cílios, por que precisa fazer manutenção. Então, primeiramente, a gente precisa entender que a cada mulher, a maioria das mulheres deseja ter um olhar poderoso, né? Para que transmite sensualidade, sexualidade, também uma coisa de autoestima, né? Então, você não precisa se produzir tanto, vocês concordam comigo com o alongamento de cílios? Ou também você destaca mais ainda a sua produção. Tipo, você pode usar para o dia a dia alongamento com a maquiagem básica, passa aquele protetor solar, ou base com protetor de solar, passa batom e pronto. Se você usa blush, passa blush. Ou você vai para alguma festa e sua maquiagem fica um pouquinho mais complexa, com mais cheia de sobrancelha feita, sombra, delineador, tudo com contorno. Também alongamento de cílios serve como cílios postiços, tá? Então, isso você já pensa como uma boa vendedora para a sua cliente, exatamente se vai entregar essas coisas, tanto para o dia a dia, tanto para algum evento, tanto para viagem, que eu falo, as meninas pode viajar por um mais longo tempo, nas fotos você fica mais bonita. É isso que a gente entrega com o alongamento de cílios. Não apenas alongamos, mas também damos um volume, o que a mulherada adora. Então, como é feito, gente, o alongamento de cílios? Então, no procedimento, os fios sintéticos, gente, não são os fios verdadeiros, não. São sintéticos, feitos de um material que chama PBT, aquele material que usa para escova de dentes, pincéis de sombra, de blush, né? São os de verdade dos animais, não. Porque pode dar até alergia. Os sintéticos são mais baratos e mais saudáveis, tá? São colados na base do fio real. Aí que eu tô falando, gente. Não encaixa os fios entre os fios. A extensão entre os fios nem aplica na pele ou na pálpebra. Colocamos em cada um fio natural uma extensão, ok? Cada um fio recebe uma extensão. Por isso, o trabalho é muito minucioso, gente. A gente usa também duas pinças para abrir, ó, um fio, né? Você isola um fio e você aplica extensão. Então, usamos duas pinças, uma cola, que mergulhamos cada extensão e aplicamos. O resultado final, então, o cliente tem os cílios alongados e mais volumosos, que não precisa mais passar o rímel. O procedimento é muito, muito minucioso. Pensa que eu tenho 5 fios, então eu vou aplicar um aqui, um aqui, um aqui, 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 e cada um vou ficar isolando, cada extensão peguei, mergulhei na cola, aplico. Por isso requer bastante concentração, paciência e a prática. Tudo é possível, gente. Para mim, por exemplo, a aplicação de cílios, eu sou muito ansiosa, virou uma terapia, gente. Eu adoro. Quando eu não aplico, eu sinto agora, eu estou gravando para vocês no feriado, eu sinto falta de aplicação de cílios, porque isso é o meu hobby, virou dinheiro para mim. Então, contato com a cliente. Qual tipo de contato? Vocês estão vendo as duas mãos em cima da pálpebra, anelzinho está num dedo e as duas pinças. Então, com as duas pinças a gente trabalha. Então, durante o procedimento, o cliente fica deitada, com os olhos fechados, né? A profissional usa duas pinças, uma para abrir os fios naturais, outra para pegar uma extensão, mergulhar no anel e aplicar. Pegar a extensão, mergulhar no anel e aplicar. Pegar a extensão, mergulhar na cola, aplicar. Isso o trabalho é muito repetitivo, não tem erros exatamente. Quando você pega esse passo a passo, esse triângulo, fala, pegou, mergulhou, aplicou, pegou, mergulhou, aplicou. E essa mão que no dominante isola, isola, isola os fios, fica de boa, né? E então, ir isolando cada fio natural. Assim fica assim, o cliente não sente nenhum desconforto. Pelo contrário, o cliente gosta de contato com as mãos. Então, elas dormem normalmente. O que eu fazer? Deitado com o olho fechado, né? Eu ligo o sonzinho, eu coloco uma coberta ali com ar-condicionado bem gelado. Elas podem trazer seu foninho de ouvido, elas podem escutar uma palestra, sua música ou dormir. Então, o trabalho é bem relaxante, não dói, que o mais importante, não dói. Não arde, confortável essas fitas que a gente coloca também bem gostosas. Então,
O trabalho é demorado, por isso o cliente tem que se sentir bem confortável. Gente, o que eu quero dizer aqui é esse passo a passo. Então, isso eu expliquei como a aplicação começa, né, como começa não, como a aplicação funciona, né. E agora eu vou falar para vocês o passo a passo. Então, primeiramente, o cliente chegou, nós vamos fazer uma higienização. Higienização bem simples, tudo que você faz, se quer fazer escova de cabelo, você vai lavar cabelo, você vai fazer maquiagem no rosto, você vai lavar seu rosto. Então, os cílios também, mesma coisa, a gente começa com uma limpeza, a gente usa um pincel, um shampoo próprio para a área dos olhos, para não arder, a gente coloca, lavamos 2 vezes, e é isso. Depois, a gente precisa colocar essas fitas que eu falei, tem as fitas próprias, e que a gente coloca para separar os cílios naturais inferiores com superiores, também proteger o olho. Essa fita chama hidrogel, um gelzinho, os pads, a gente chama de pads. Então, ele bem assim, geladinho, o cliente até gosta, porque ele suaviza essa parte da pálpebra inferior. Então, bem gostoso, gente, não tem nenhum incômodo. E aí, começamos passo a passo fazer o mapeamento também. O que que é um mapeamento? A gente não trabalha apenas com um alongamento. Eu vou explicar para vocês na próxima aula como que é os cílios. São fabricados, como eu falei, de material PBT, que é o sintético, mas eles têm tamanhos, curvaturas, espessuras para criar as técnicas diferentes. Então, isso que nós colocamos nesses pads, pegamos caneta e marcamos os tamanhos diferentes que a gente coloca. Por exemplo, no cantos internos, a gente coloca os tamanhos menores, no meio, médios até longos. Se você quer fazer um gatinho, aquele olhar mais puxadinho, você vai colocar os tamanhos mais longos nos cantos externos, né? Se você quer colocar mais no meio, vai ficar o olho mais abertinho, que eu vou falar na próxima aula também sobre isso. Então, a gente não trabalha com um tamanho só. Nós marcamos exatamente aonde colocar os tamanhos diferentes nos pads e começamos a aplicação. Olha isso, o que a gente faz? Essa aqui eu falei é a parte mais poderosa, mais gostosa. Então, você isola um fio, em seguida, pega uma extensão, que o pallet está aqui do seu lado, pegou, você tira, mergulha na cola e aplica em cima do fio natural. Esses três passos que eu deixei nessa imagem, olha, isolou, pegou, mergulhou na cola, aplicou. E continua exatamente, ó, se você está na zona, por que que ajuda esse mapeamento que eu falei? Que você sabe onde colocar qual tamanho, beleza? E aí, então, quando estiver todos os fios naturais preenchidos, a gente seca as extensões. Mostrei que a gente tem um ventilador. Você compra lá nas lojas Xing Ling bem. E isso no baratinho, gente. Secamos extensões. Depois nós vamos pentear as extensões. E passamos no ensolante ou na no mister. Esse aqui é aquele vaporzinho bem gostoso. Clientes adoram. Isso chama selante. Para durar melhor as extensões. Não precisa mais esperar 24 horas sem molhar, porque a gente tem uns materiais maravilhosos que você pode já logo aplicou a extensão, passou selante, que ele neutraliza o cílio, você já pode ir na academia, na piscina, não tem mais aquele 24 horas do que eu trabalhei 10 anos atrás. E aí, isso que eu falei. Resultado final também. Sempre mostro as fotos dos antes e depois para as minhas clientes. Também guardo. Então, mostro, olha, a cliente fica encantada quando ela olha no espelho. Isso já é primeiro marketing para vocês que eu falo. Sempre filma o cliente olhando no espelho. Isso é a prova social. Você posta nos seus redes sociais. Isso encanta os clientes. Marca o próximo manutenção já logo. Nunca deixe o cliente ligar, porque ela vai ter os 2 fios aqui, 3 aqui. Ela vai falar que quer fazer manutenção. E o passo, os cuidados. Home care. Depois da pandemia, a gente não tem nada impresso e de graça, né? A gente manda pelo WhatsApp um PDFzinho, como que é cuidar, também você explica. E é isso, fala tchau, beijo e eu quero que você volta, marca manutenção. Por que que precisa fazer manutenção? Exatamente, eu vou rapidinho para vocês explicar sobre o ciclo de crescimento dos cílios. Deixei essas 2 imagens bem bonitinhas. Vocês estão vendo as fases? São 4 fases que nós temos de cabelo, mesma coisa, cabelo cresce no corpo inteiro. Eu falo, a unha cresce, né? O cabelo você faz depilação de 2 ou 3 semanas, depende muito da genética, de tudo, da sua alimentação, da sua idade. Então, o que nós vamos falar para cliente? Por que que você precisa marcar manutenção de 2, 3 ou 4 semanas? De acordo de cada uma, né? De genética, como eu expliquei. Mas a tininha também, depende. Então, primeira fase era a fase bebê, fase segunda é adolescente, fase adulta e fase idoso, né? Então, a gente não aplica nunca na fase dos bebês, deixa eles crescer.
A fase adolescente, adulto idoso, a gente aplica aqueles cílios mais fortes, tá? E a manutenção, depois de 2 ou 3 semanas, aquela fase adolescente que cresce mais ou menos 2 a 3 milímetros nesse tempo, período de 2 a 3 semanas, por isso a gente precisa ver aquelas antenas retirar. Vocês estão vendo na primeira imagem que é o cílio natural cresce e a extensão fica já longe. Ó, a primeira vez apliquei aqui, e ele cresce, o fio cresce, então a extensão ele fica cada vez mais longa. Então, o que precisa? Voltar depois de 3 semanas, mais ou menos, a gente vai remover ela e nós vamos aplicar nova, que ela já se tornou a fase adulta, no lugar dela, perto da raiz, ok? E os bebês já se tornou adolescente, a gente vai aplicar. Por isso, extensão nunca acaba. Gente, essa parte de... por que eu deixei nessa aula master sobre isso? Porque isso chama igual Netflix, academia, isso chama que sua cliente vai precisar voltar todos os meses e você vai ter o seu salário fixo. Isso é muito bom. As manutenções que nós dá o dinheiro. Quem pensa que a primeira aplicação, que é um pouquinho mais cara, é melhor? Não. Manter sua cliente é a mesma coisa que você vai ter um pagamento do Netflix. Gente, não tem como perder. E os cuidados, você pode enviar esses cuidados para suas clientes. Normalmente, o que eu falei, no início a gente avisava 10 anos atrás que não pode molhar, não pode 24 horas. Não, agora com selantes próprios, a gente pode já logo molhar. Eu mesma testo tudo em mim, então funciona realmente. Não cai os cílios com os produtos. Então, precisa tentar não dormir de bruço, porque qualquer atrito dos cílios que vai deixar eles caírem mais rápido. Escovar eles para exatamente aqueles que crescem, que eu acabei de explicar, para ficar mais alinhados, para não coçar, que um fica cruzado com o outro. Você não pode passar rímel, você não pode passar curvex, né? Evitar maquiagens muito pesadas, porque na hora de tirar a maquiagem, você vai esfregar os olhos e é artrito, né? Já ajuda eles vai embora. O que precisa também? Ter os cuidados com seus dedos. Não brincar com eles, não ficar assim esfregando, coçando bastante, você coça. A gente sempre usa os materiais tudo descartável, como uma escovinha ou um bastãozinho de passar batom, que eu falo, a gente usa ele para higienizar, você entrega para sua cliente. Então, isso o cliente já gosta como um brinde e ela também pode fazer o home care, né? Então, isso tudo que eu falo é muito bacana. A cliente faz uma parte de home care, você fez sua parte de aplicação bem correta, passou o selante e você espera a sua cliente mais ou menos depois de 2, 3 ou 4 semanas. Como falei, dependendo muito da técnica que você usa e do crescimento dos cílios da sua cliente, ok? Então, isso tudo depende. Eu vou explicar exatamente quando vou explicar sobre as técnicas, vou explicar qual técnica durabilidade tem melhor. E essa aqui do lado esquerdo eu deixei bem animadinho, falando o que o cliente não pode fazer, ou o que o cliente precisa fazer antes de chegar. Depois da pandemia, todo mundo ficou muito mais atento com as máscaras, tudo, sim. A biossegurança é muito importante, então sempre avisa o cliente, não atrasar, trazer sua máscara, não ficar com um acompanhante, porque é difícil, gente. Se a sua cliente trazer os filhos, ela fica com o olho fechado umas 2 horas. Você não vai ficar babá dos filhos dela, não, tá? Então, isso tudo é legal avisar antes. Tudo é com educação, ética profissional. Você fala exatamente que esse tempo, para as minhas clientes, por exemplo, pela minha vida, experiência profissional, minhas clientes adoram as aplicações, manutenções. Amam, porque elas falam, isso é o meu tempo de dignidade, isso é o meu tempo com alongamento de cílios, é tempo de descanso. Por isso eu entrego, eu não converso com os meus clientes tanto, eu falo para ela, traz o seu fone de ouvido, elas dormem, elas descansam. Aquelas mães exatamente que quer trazer os filhos, fala, moça, deixa esses filhos com o seu marido, você vai ter exatamente 2 horas de dormir em paz. É isso que você joga isso como uma ajuda para a mulher. Realmente, minhas clientes amam fazer auxílios. Eu não tenho cliente que reclama do tempo, elas pelo contrário, às vezes não quero nem acordar, gente. E é isso, em cada pilar vou deixar para vocês uma mensagem. Nessa aqui eu falo que uma mulher inesquecível se recusa a viver com medo. Ai, tem medo, será que vai dar certo? Não, não, tudo é aprendizado, minha querida. Então, vamos para o próximo módulo 2, que você vai ser muito, muito feliz com mais conhecimento sobre os cílios.